Minha noiva pediu relacionamento aberto um mês antes do casamento. O que eu fiz? Minha noiva pediu relacionamento aberto exatamente um mês antes do nosso casamento e o que aconteceu depois disso vai te deixar completamente sem palavras. Eu nunca imaginei que estaria aqui contando essa história, mas preciso desabafar porque o que vivi nos últimos meses foi uma montanha-russa emocional que quase me destruiu. Meu nome é Rodrigo, tenho 31 anos e até 5 meses atrás eu achava que tinha a vida perfeita planejada. Conheci a Larissa há 4 anos em uma confraternização da empresa onde eu trabalho como gerente comercial. Ela tinha acabado de ser contratada como analista de marketing e foi amor à primeira vista. Aquele tipo de conexão instantânea que você sente e pensa que só existe em filme. Larissa era linda, inteligente, engraçada, cheia de energia. Ela iluminava qualquer ambiente que entrava. Eu fiquei completamente apaixonado desde o primeiro dia. Começamos a namorar 3 semanas depois daquela festa. Os primeiros meses foram mágicos. A gente se via todos os dias, passava os fins de semana juntos, conversava até de madrugada sobre tudo. Planos para o futuro, sonhos, medos, expectativas. Larissa queria construir uma carreira sólida no marketing, eu queria crescer na empresa e eventualmente abrir meu próprio negócio. Falávamos sobre ter filhos, sobre comprar uma casa, sobre envelhecer juntos. Era daqueles relacionamentos que você sente que encontrou sua pessoa. Depois de 2 anos namorando eu pedi ela em casamento. Foi numa viagem que fizemos para a praia, no pôr do sol, do jeitinho clichê que ela sempre disse que queria. Ela chorou, disse sim, foi perfeito. Começamos a planejar o casamento para dali a 1 ano e meio. Queríamos fazer algo grande, bonito, memorável. Contratamos buffet, fotógrafo, decoração, banda ao vivo. Alugamos um espaço lindo para a cerimônia e a festa. Mandamos fazer 200 convites personalizados. O vestido da Larissa custou uma fortuna, mas ela estava radiante quando provou. Você já planejou algo por tanto tempo que parece que sua vida inteira está focada naquilo? Era exatamente assim que eu me sentia. Comenta aí se você já passou por isso. Os meses foram passando e o casamento foi se aproximando. Faltando 3 meses começaram os preparativos mais intensos. Confirmação de convidados, ajustes finais, ensaios, burocracias. Era correria, mas era uma correria feliz. Eu estava empolgado, ansioso, sonhando com aquele dia. Larissa também parecia empolgada. Ou pelo menos era o que eu achava. Faltando exatamente 1 mês e 3 dias para o casamento, numa quinta-feira à noite, Larissa chegou no apartamento onde morávamos juntos há 6 meses com uma expressão estranha no rosto. Perguntei se estava tudo bem. Ela disse que precisávamos conversar. Meu coração gelou. Aquelas palavras nunca significam nada bom. Sentamos no sofá da sala e ela começou a falar. Disse que estava feliz com o casamento, que me amava, que queria passar a vida comigo. Mas que estava sentindo algo que precisava me contar. Larissa disse que tinha percebido recentemente que se sentia presa. Que a ideia de casar e nunca mais estar com outra pessoa a estava deixando angustiada. Que ela era jovem, tinha apenas 28 anos, e sentia que estava perdendo experiências importantes. Que tinha amigas solteiras vivendo aventuras e ela se sentia excluída daquilo. Que amava nossa relação, mas que precisava de mais liberdade antes de se comprometer para sempre. Eu fiquei confuso. Perguntei o que ela queria dizer com isso. Adiar o casamento? Terminar? Ela respirou fundo e soltou a bomba. Queria que abrissemos o relacionamento. Apenas por 1 mês. Apenas até o dia do casamento. Ela queria ter a liberdade de explorar, de viver experiências que sentia que estava perdendo, e depois disso ela estaria pronta para se casar e ser fiel para sempre. Era só 1 mês de liberdade para ela poder entrar no casamento sem arrependimentos. Eu fiquei paralisado. Completamente sem reação. Processando aquelas palavras que pareciam não fazer sentido nenhum. Minha noiva, a mulher com quem eu ia me casar em 1 mês, estava me pedindo permissão para ficar com outros homens antes da nossa cerimônia. Como se fosse uma despedida de solteira estendida. Como se fidelidade fosse algo que ela pudesse pausar por 1 mês e depois retomar. Perguntei se ela estava falando sério. Ela disse que nunca esteve tão séria na vida. Larissa começou a argumentar. Disse que tinha pesquisado sobre isso, que era comum em outros países pessoas terem relacionamentos abertos temporariamente, que não significava que ela não me amava. Pelo contrário, era justamente porque me amava que queria entrar no casamento sem nenhuma dúvida, sem nenhum arrependimento, sem aquela sensação de que estava perdendo algo. Disse que seria apenas por 1 mês e que depois disso nos casaríamos e seríamos exclusivos para sempre. Que era melhor fazer isso agora do que se arrepender depois de casados. Você consegue imaginar o que é ouvir isso de alguém que você ama e com quem vai se casar em semanas? Deixa nos comentários o que você faria nessa situação. Eu tentei argumentar.
Falei que aquilo era loucura, que não fazia sentido, que se ela estava tendo dúvidas talvez devêssemos adiar o casamento e fazer terapia de casal. Ela disse que não estava tendo dúvidas sobre mim ou sobre o casamento. Estava tendo dúvidas sobre nunca mais experimentar estar com outra pessoa. Eram coisas diferentes. Ela tinha certeza absoluta que queria se casar comigo. Só precisava desse mês de liberdade antes. Perguntei se ela já tinha alguém em mente. Ela hesitou. Aquela hesitação me disse tudo. Insisti. Ela admitiu que tinha conhecido um cara na academia. Eles tinham conversado algumas vezes, tinha rolado uma química. Ela não tinha feito nada porque estava comprometida comigo, mas confessou que ficava pensando nele. E foi isso que a fez perceber que precisava dessa liberdade antes de se casar. Aquilo foi uma facada no peito. Eu disse que não. Que não aceitaria aquilo. Que se ela queria ficar com outros homens talvez devêssemos cancelar o casamento porque claramente ela não estava pronta para se casar. Larissa começou a chorar. Disse que eu estava sendo injusto, que ela estava sendo honesta comigo ao invés de simplesmente trair pelas costas como muita gente faz. Que estava me dando a opção de participar dessa decisão ao invés de me enganar. Que eu deveria valorizar a honestidade dela. A honestidade dela. Como se fosse um favor que ela estava me fazendo. Passei a noite inteira sem dormir. Larissa dormiu no quarto de hóspedes. Fiquei na sala pensando, tentando entender como tínhamos chegado naquele ponto. Será que eu tinha sido um namorado ruim? Será que não era suficiente para ela? Será que tinha feito algo errado? As perguntas martelavam na minha cabeça sem parar. No dia seguinte tentamos conversar de novo. Larissa estava mais calma. Disse que entendia meu choque, mas que precisava que eu pensasse com racionalidade. Que era apenas um mês. Que depois disso teríamos uma vida inteira juntos. Que ela preferia fazer isso agora de forma honesta do que carregar esse peso de curiosidade e arrependimento para dentro do casamento. Que conhecia histórias de pessoas que se casaram com dúvidas e depois traíram os cônjuges. Ela não queria ser essa pessoa. Queria resolver isso antes. Eu ainda estava em choque, mas uma parte pequena de mim começou a considerar. Será que ela tinha razão? Será que era melhor deixar ela fazer isso agora do que arriscar ela me trair depois de casados? Será que eu estava sendo antiquado e possessivo ao não aceitar? Comecei a questionar meus próprios valores e sentimentos. E isso foi o começo do meu erro. 3 dias depois daquela conversa inicial eu cedi. Não totalmente, mas parcialmente. Disse que topava abrir o relacionamento, mas com condições rígidas. Apenas por 3 semanas, não um mês completo. Sempre usar proteção. Sempre me avisar quando fosse sair com alguém. Não desenvolver sentimentos por ninguém. Era apenas físico, nada emocional. E no dia do casamento aquilo acabaria definitivamente. Larissa concordou com tudo. Agradeceu, disse que eu era incrível, que me amava mais do que tudo. Vocês acham que eu fiz a escolha certa? Ou eu deveria ter terminado ali mesmo? Comenta a sua opinião. A primeira vez que Larissa saiu com o cara da academia foi 2 dias depois. Era uma sexta-feira. Ela se arrumou, ficou linda, e saiu às 8 da noite. Eu fiquei em casa tentando assistir alguma coisa na TV, mas não conseguia me concentrar. Minha cabeça criava imagens do que eles estariam fazendo. Era uma tortura autoimposta. Ela voltou às 2 da manhã. Entrou no quarto, tomou banho, e deitou ao meu lado. Eu fingi que estava dormindo. Não consegui dormir nada naquela noite. Os dias seguintes foram horríveis. Larissa saiu mais 2 vezes naquela primeira semana. Sempre voltava tarde. Sempre com aquele ar de satisfação. E eu? Eu estava me corroendo por dentro. Tinha aceitado aquilo, mas não estava preparado para a realidade de viver aquilo. Comecei a emagrecer, a ter insônia, a ficar irritado no trabalho. Meus amigos perceberam que algo estava errado. Meu melhor amigo, o Thiago, me confrontou. Contei tudo. Ele ficou chocado. Disse que eu estava sendo idiota, que deveria cancelar o casamento, que Larissa estava me desrespeitando. Mas eu não tive coragem. Já tínhamos gastado tanto dinheiro nos preparativos. Os convites já tinham sido enviados. As pessoas já tinham confirmado presença, comprado passagens, reservado hotéis. Como eu cancelaria tudo faltando tão pouco tempo? O que eu diria para minha família? Para os amigos? Para os convidados? A vergonha, o constrangimento, o prejuízo financeiro. Tudo isso me paralisava. Então eu continuei. Continuei aceitando aquela situação que estava me destruindo por dentro. Na segunda semana algo mudou. Larissa começou a sair menos. Apenas uma vez. E parecia mais distante, mais pensativa. Perguntei se estava tudo bem. Ela disse que sim, que estava apenas cansada do trabalho.
Mas eu sentia que tinha algo mais. Na quinta-feira daquela semana ela chegou em casa mais cedo e pediu para conversarmos. Meu coração acelerou. Ela se sentou no sofá e começou a chorar. Disse que tinha cometido um erro terrível. Larissa confessou que tinha desenvolvido sentimentos pelo cara da academia. O nome dele era Felipe. Eles tinham passado muito tempo juntos nas últimas 2 semanas. Conversavam todos os dias. Não era mais só físico. Ela tinha se apaixonado. E agora estava confusa. Ainda me amava, mas também sentia algo forte pelo Felipe. Não sabia mais o que fazer. Estava pensando em adiar o casamento porque não tinha certeza se eu era a pessoa certa para ela. Eu fiquei em choque. Aquilo era exatamente o que eu tinha medo que acontecesse. Explodi. Gritei que ela tinha prometido que não desenvolveria sentimentos, que tinha quebrado a única regra importante que tínhamos estabelecido. Que tinha destruído nosso relacionamento por um cara que ela conheceu há 3 semanas. Que eu tinha sido um idiota em aceitar aquela proposta maluca dela. Larissa continuou chorando, dizendo que não tinha feito de propósito, que sentimentos não são controláveis. Mandei ela sair de casa. Disse que precisava de tempo sozinho para pensar. Ela foi para a casa dos pais. Passei o fim de semana sozinho, completamente destruído. Chorei como não chorava desde a adolescência. Senti raiva, tristeza, decepção, vergonha. Raiva dela por ter feito aquilo. Tristeza por estar perdendo a pessoa que eu amava. Decepção comigo mesmo por ter aceitado. Vergonha de ter que enfrentar as pessoas e explicar o que tinha acontecido. No domingo à noite Larissa voltou. Disse que tinha conversado com os pais, com amigas, consigo mesma. Que tinha percebido que estava confusa, que tinha se deixado levar pela novidade. Que Felipe era apenas uma ilusão, uma fantasia. Que o que ela tinha comigo era real, era sólido, era para sempre. Que queria manter o casamento, que tinha certeza que eu era o homem da vida dela. Que o que tinha acontecido foi apenas uma fase de confusão que já tinha passado. Que me amava e queria se casar comigo como planejado. Você aceitaria voltar depois de tudo isso? Ou terminaria de vez? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu deveria ter terminado ali. Qualquer pessoa com um mínimo de amor próprio teria terminado. Mas eu não terminei. Aceitei as desculpas dela. Aceitei continuar com os planos do casamento. Por quê? Por medo. Medo do prejuízo financeiro. Medo da vergonha de cancelar tudo em cima da hora. Medo de ficar sozinho. Medo de ter que recomeçar. Todos os medos errados que me fizeram tomar a decisão errada. Faltando uma semana para o casamento, as coisas pareciam ter voltado ao normal. Larissa estava atenciosa, carinhosa, animada com o casamento. Não mencionava mais o Felipe. Parecia que aquilo realmente tinha sido apenas uma confusão passageira. Eu tentava acreditar nisso. Tentava esquecer tudo o que tinha acontecido e focar no futuro que construiríamos juntos. Mas uma parte de mim estava quebrada. A confiança tinha ido embora e eu não sabia se conseguiria recuperá-la. 3 dias antes do casamento recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era um homem dizendo que precisava falar comigo urgentemente sobre a Larissa. Meu coração disparou. Liguei para o número. Era o Felipe. Ele disse que precisava me contar a verdade. Que Larissa tinha mentido para mim. Que eles não tinham parado de se ver. Que ela tinha continuado encontrando com ele escondido mesmo depois de dizer que tinha terminado. Que ela tinha dito para ele que ia cancelar o casamento para ficar com ele. Mas que nos últimos dias ela tinha sumido, bloqueado ele, e ele tinha descoberto através das redes sociais que o casamento ainda estava de pé. Felipe disse que estava me contando porque achava que eu merecia saber a verdade. Que Larissa tinha brincado com os sentimentos dele e estava enganando a mim. Que ela era manipuladora e mentirosa. Que ele próprio tinha se sentido usado e queria que eu soubesse quem eu estava prestes a casar. Desliguei o telefone tremendo. Não conseguia acreditar no que tinha ouvido. Será que era verdade? Será que Felipe estava inventando por vingança? Precisava descobrir. Fui até o apartamento onde Larissa estava morando temporariamente com os pais para os preparativos finais. Bati na porta. Ela atendeu sorrindo, me abraçou. Eu afastei ela e perguntei diretamente se ela tinha continuado vendo Felipe depois de dizer que tinha terminado. O sorriso dela desapareceu. O silêncio me deu a resposta. Insisti. Ela começou a gaguejar, tentou negar, mas eu vi nos olhos dela que era verdade. Ela tinha mentido. Tinha continuado vendo ele pelas minhas costas. Explodi de novo. Dessa vez não gritei. Falei baixo, com uma calma que assustou até a mim mesmo. Disse que estava cancelando o casamento. Que não me importava o dinheiro perdido, os convidados, a vergonha. Que ela tinha me traído da pior forma possível.
Que tinha quebrado minha confiança de uma forma irreparável. Que eu merecia mais do que ser enganado e manipulado por alguém que dizia me amar. Tirei a aliança do dedo e deixei na mão dela. Saí sem olhar para trás. Já fizeram algo que sabiam que era a decisão certa, mas que doeu muito fazer? É exatamente essa sensação que eu tive. Comenta se você entende. Os dias seguintes foram caóticos. Tive que ligar para o buffet, para o espaço, para a banda, para o fotógrafo. Cancelar tudo. Perdi muito dinheiro. Alguns fornecedores devolveram parte, outros não devolveram nada. No total perdi cerca de R$ 80.000. Uma fortuna. Mas valeu cada centavo para não cometer o erro de me casar com alguém que não me respeitava. Tive que avisar os convidados. Minha família, os amigos, os colegas de trabalho. Foi humilhante. Vergonhoso. As pessoas faziam perguntas, queriam saber o que tinha acontecido. Alguns eu contei a verdade. Outros eu disse apenas que tínhamos percebido que não deveríamos nos casar. Larissa também avisou o lado dela. Não sei o que ela contou. Não me importava mais. Larissa tentou entrar em contato várias vezes nos dias seguintes. Mandou mensagens, ligou, apareceu na minha porta. Chorou, implorou, pediu desculpas. Disse que tinha sido uma idiota, que tinha se deixado levar, que eu era o amor da vida dela. Que estava disposta a fazer terapia, a provar que tinha mudado. Que faríamos o casamento em outro momento quando eu estivesse pronto para perdoar. Bloqueei ela em tudo. Não queria mais contato. Estava encerrado. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Eu estava destruído emocionalmente. Tinha perdido a pessoa que achava que ia passar a vida comigo. Tinha perdido muito dinheiro. Tinha passado pela vergonha de cancelar um casamento em cima da hora. Me sentia um fracasso. Comecei a fazer terapia. Foi fundamental para eu processar tudo o que tinha acontecido e começar a me reconstruir. O terapeuta me fez perceber várias coisas. Primeiro, que Larissa tinha me manipulado desde o início. A proposta de relacionamento aberto nunca foi sobre ela resolver dúvidas. Era sobre ela querer permissão para ficar com o Felipe sem se sentir culpada. Ela provavelmente já estava interessada nele antes mesmo de me propor a abertura do relacionamento. Segundo, que eu tinha ignorado vários sinais de alerta porque estava com medo de perder o relacionamento. Terceiro, que minha autoestima estava no chão e eu precisava trabalhar nisso. Comecei a investir em mim. Academia, novos hobbies, viagens, amizades. Voltei a fazer coisas que tinha deixado de lado durante o relacionamento. Percebi que tinha me perdido um pouco tentando ser o namorado perfeito. Agora estava me reencontrando. E estava gostando da pessoa que estava me tornando. Mais forte, mais consciente, mais seletivo. 6 meses depois do casamento cancelado, encontrei Larissa por acaso num shopping. Ela estava diferente. Mais magra, com olheiras, aparência cansada. Me viu e veio falar comigo. Perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem. Ela disse que sentia muito por tudo, que tinha destruído a melhor coisa que tinha na vida. Perguntou se havia alguma chance de voltarmos. Eu disse que não. Que aquele capítulo estava encerrado. Que desejava felicidade para ela mais longe de mim. Ela chorou. Eu me despedi e fui embora. Vocês acham que eu deveria ter dado uma segunda chance? Ou fiz certo em seguir em frente? Quero saber sua opinião nos comentários. Descobri depois através de amigos em comum que Larissa tinha tentado reatar com Felipe depois que cancelamos o casamento. Ele não quis. Disse que tinha percebido que ela era problemática e que não queria se envolver com alguém assim. Ela ficou sozinha. Tentou voltar para mim. Não conseguiu. Hoje ela está namorando outro cara, mas pelos stories que vejo parece que não está feliz. Mas isso não é mais problema meu. Quanto a mim, minha vida está muito melhor agora. 10 meses depois do cancelamento do casamento, conheci a Marina. Ela é professora, tem 29 anos, é doce, honesta, transparente. Nos conhecemos num evento de amigos em comum. A conexão foi boa, mas diferente. Não foi aquela paixão avassaladora que tive com Larissa. Foi algo mais calmo, mais maduro, mais estável. E percebi que era exatamente isso que eu precisava. Marina sabe de toda a minha história. Contei desde o início. Ela foi compreensiva, paciente. Não teve pressa de definir o relacionamento. Fomos conhecendo um ao outro no nosso tempo. Hoje estamos juntos há 4 meses. Ainda é cedo para falar em casamento, mas sinto que dessa vez estou construindo algo sólido com alguém que me respeita. Que me valoriza. Que não brinca com meus sentimentos. Aprendi muitas lições com tudo o que aconteceu. Primeira lição: nunca aceite algo que vai contra seus valores só para manter alguém na sua vida. Eu aceitei o relacionamento aberto mesmo sabendo que aquilo me machucava profundamente.
Traí meus próprios princípios e valores por medo de perder Larissa. E no fim perdi ela do mesmo jeito, mas perdi também minha dignidade no processo. Se algo vai contra o que você acredita, tenha coragem de dizer não e lidar com as consequências. Segunda lição: quando alguém mostra quem realmente é, acredite. Larissa me mostrou que era capaz de me manipular, de mentir, de me trair. Mas eu ignorei todos esses sinais porque queria acreditar na versão dela que eu tinha criado na minha cabeça. As pessoas te mostram quem são através das ações, não das palavras. Preste atenção nas ações. Acredite no que você vê, não no que você quer ver. Terceira lição: amor próprio é mais importante do que qualquer relacionamento. Eu tinha tão pouco amor próprio que aceitei ser humilhado, desrespeitado, manipulado. Tudo porque achava que precisava daquele relacionamento para ser feliz. Mas felicidade vem de dentro, não de outra pessoa. Você precisa se amar primeiro para poder receber amor saudável de outra pessoa. Se você não se respeita, vai aceitar qualquer migalha de afeto que te oferecerem. Quarta lição: não tenha medo de recomeçar. Eu quase me casei com a pessoa errada porque tinha medo de cancelar tudo e recomeçar. Medo do prejuízo financeiro, medo da vergonha, medo de ficar sozinho. Mas recomeçar foi a melhor coisa que fiz. Sim, foi difícil. Sim, doeu. Sim, foi assustador. Mas do outro lado daquela dor estava uma versão melhor de mim e uma vida melhor esperando. Nunca tenha medo de recomeçar quando você sabe que está no caminho errado. Quinta lição: confie nos seus instintos. Desde o momento em que Larissa propôs o relacionamento aberto, meu instinto gritava que aquilo estava errado. Mas eu ignorei. Racionalizei. Tentei convencer a mim mesmo de que estava sendo antiquado. Mas meu instinto estava certo. Aquela sensação ruim no estômago era meu corpo me dizendo que algo estava errado. Aprenda a ouvir seus instintos. Eles geralmente sabem coisas que sua mente racional ainda não processou. Sexta e última lição: algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar o que não queremos. Larissa me ensinou o que eu não quero em um relacionamento. Não quero manipulação, mentiras, desrespeito. Não quero alguém que brinca com meus sentimentos. Não quero alguém que me faz questionar meu próprio valor. Agora sei exatamente o que procuro. Alguém honesto, leal, respeitoso. Alguém que me escolhe todos os dias sem dúvidas. E só consegui saber disso porque passei pela experiência ruim com Larissa. Então essa é minha história. Uma história de amor, traição, dor e recomeço. Uma história que não tem final feliz no sentido tradicional de eu ter me casado com ela, mas tem um final feliz no sentido de eu ter escapado de um casamento desastroso e encontrado a mim mesmo no processo. Se você está passando por algo parecido, saiba que vai doer, mas você vai sobreviver. E vai sair mais forte do outro lado. Se esta história tocou você de alguma forma, se você se identificou ou aprendeu algo, eu tenho um pedido importante. Por favor, se inscreva no canal aqui embaixo apertando o botão vermelho de inscrever. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias e conteúdos que possam ajudar outras pessoas. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana tem conteúdo novo sobre relacionamentos, superação e crescimento pessoal. Deixa seu like nesse vídeo apertando o dedão para cima aí embaixo. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que possam precisar ouvir essa mensagem. E se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes a gente precisa ouvir a história de alguém que já passou pelo mesmo para ter coragem de fazer o que precisa ser feito. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Você acha que eu fiz certo em cancelar o casamento? Você teria feito diferente? Já passou por algo parecido? Conta a sua experiência. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que possível. Vamos criar uma comunidade aqui onde a gente pode compartilhar experiências e se apoiar mutuamente. E não esquece de clicar nos cards que estão aparecendo na sua tela agora. Tem outras histórias incríveis sobre relacionamento aberto, traição, superação e recomeço. Conteúdo que pode realmente fazer diferença na sua vida se você está passando por um momento difícil. Clica lá e continua assistindo, tem muito conteúdo bom esperando por você. Lembra sempre, você merece ser feliz. Você merece ser respeitado. Você merece alguém que te escolhe sem dúvidas. Não aceite menos do que isso. Não tenha medo de recomeçar. Não ignore seus instintos. Não traia seus próprios valores. Você é mais forte do que imagina e merece um amor que te valorize de verdade. Um abraço forte de alguém que quase cometeu o maior erro da vida, mas teve coragem de recuar no último momento. Até o próximo vídeo.